A palavra cria realidade. Essa fórmula está muito difundida. Ultimamente, nos últimos anos, tem se falado muito sobre isso, se tornou muito popular. Isso deve vir de algum lugar. Como explicar, né, essa formulação? A palavra cria realidade. A Cabala, por exemplo, ela explica essa possibilidade de 3 ou 4 maneiras diferentes. Hoje eu optei por uma delas, pode ser que nos próximos vídeos a gente possa falar sobre as outras possibilidades. Mas hoje eu destaquei um versículo de Salmos. O versículo de Salmos que diz assim, vou falar em hebraico, depois eu vou traduzir. Emanti ki adaber. É um versículo de 3 palavras, 2 são verbos, um verbo conjugado no passado e o outro verbo conjugado no futuro. É um versículo que forma sentido, já vou traduzir, mas antes eu quero dar uma explicação. No hebraico bíblico existe um fenômeno muito interessante, mas é um fenômeno que dificulta muito a tradução do texto original. Que fenômeno é esse? Parece que a contagem do tempo no hebraico bíblico é atemporal. Porque é mesmo, porque tem um tempo atemporal, porque é tão atual, né, tudo. Nós podemos tirar tantos exemplos e tantas aplicações do texto das escrituras que podemos considerar contagem do tempo como atemporal mesmo. E isso faz com que verbos no passado sejam, na realidade, se refiram a um tempo futuro e verbos no futuro se refiram a fatos já ocorridos no passado. Então, quando o tempo passado é entendido, né, traduzido como futuro, e o tempo futuro é entendido como passado. Ou o tempo passado como presente contínuo, ou o tempo futuro como presente também. Quer dizer, uma mistura de verbos, então, de conjugações que se trocam e se confundem. Como saber? Né? Como saber que aquele verbo no passado se refere a um tempo passado, no futuro ao futuro, ou quando precisa trocar? Tem alguns jeitos gramaticais, né? Tem alguns jeitos gramaticais de reconhecimento disso, estilo, né? Estilísticos. São gramaticais e são também de estilo. Reparem que na Bíblia em português, nas traduções em outras línguas, em outros idiomas, eu não verifiquei, porque só agora eu estou tendo essa curiosidade. Mas as traduções em português, aparece muito essa conjunção aditiva e antes do verbo. E disse, e andou, e clamou, e perguntou, e respondeu, e chorou, e pediu. Tem muito, é muito recorrente, né? É porque esse ele está mal traduzido. Porque no original, na verdade, ele é um mas um de outra ordem. Não é uma conjunção aditiva, como está na tradução. No original, esse é um chamado vavaipur, que é assim, é o do contrário. O do contrário, quando esse vem antes de um verbo no passado, ele é indicativo de que a compreensão deve ser no futuro. E quando esse vem no futuro, esse que em hebraico é vem no futuro, a indicação é que ele deve ser entendido no passado. Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade é pela pontuação, outra possibilidade é pela pronúncia, não é fácil. Outra possibilidade é pelo contexto, mas existem dispositivos, né, gramaticais, estilísticos e de compreensão que indicam quando ocorre essa troca, e não é raro, pelo contrário.
é muito frequente, é muito presente, é uma marca no estilo do hebraico bíblico, essa troca de tempo, né? Como se fosse um presente contínuo, né? E o relato segue essas possibilidades. E é claro que isso dá margem a muitas interpretações, porque aí surge a argumentação, precisa de uma argumentação, né? Então, esse emantequiadaber, que é onde é uma das possibilidades para explicar essa fórmula tão recorrente de que a palavra cria a realidade, na realidade, quer dizer, seria, se fosse um hebraico moderno, seria assim: acreditei porque vou falar. Quer dizer, acreditei numa coisa antes de falar a coisa. Só que esse é um dos... Esse não tem o vá, vai, por. Né? Esse versículo, essa frase, não tem o e, esse conectivo do contrário, da inversão. Ele não indica que o passado tem que ser lido no presente ou no futuro, e o futuro não indica essa troca. Então, qual seria as traduções possíveis, né? Que o acreditei não está necessariamente no passado, que o falarei, o vou falar, haverei de falar, hei de falar, não está necessariamente no futuro, e a formulação aproximada poderia ser: acreditei porque falei, porque pronunciei, porque proclamei, né? Então, acredito no que digo, né? Emantequiadaber. Ou posso inverter: acreditarei porque falei, porque proclamei, porque pronunciei. Essa é uma das possibilidades. E aí, os comentaristas, né, bíblicos, eles explicam essa fórmula tão pequenininha, mas tão, né, 3 palavras, mas com um conteúdo tão forte, como se dissesse assim: quando você deseja uma coisa, fale em voz alta, pronuncia. A pronúncia faz com que a sua mente e o pronunciar, né? O pronunciar, o declarar, o falar e o ouvir, né? Faz com que a sua mente adote aquele pedido como uma possibilidade. Então fica aí a mensagem de hoje, né? Todo desejo, desejo de cura, desejo de sustento, de saúde, de felicidade, de prosperidade, de harmonia, que todo desejo deve ser declarado em voz, deve ser pronunciado. E isso é justificado dentro dessa fórmula: acreditei porque pronunciei. Acredito porque falei. Então fica aqui a mensagem. A mensagem é importante, né? A palavra cria a realidade. Então devemos pronunciar os nossos pedidos e os nossos desejos em voz alta, com som. É a mensagem de hoje. Muito obrigada por ouvirem e até o próximo vídeo.